Vamos ler no Evangelho segundo narrativa de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 em diante. Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Então, vamos meditar sobre o texto lido, e o título que damos para esta mensagem é A Fé do Centurião. Vemos aqui o Senhor Jesus Cristo elogiando a fé deste homem no versículo 10. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então Jesus se maravilhou da fé deste homem, deste centurião, que era um chefe militar romano, não pertencia aos filhos de Israel. E então o Senhor Jesus encontrou neste homem, uma pessoa que era um romano, fé, uma fé que foi destacada. E ele aqui salienta que nem mesmo em Israel, dentro dos filhos de Israel, ele encontrou alguém durante o seu ministério que tivesse tanta fé. Nós encontramos aqui no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério itinerante. O Senhor Jesus, ele elogiou somente 2 vezes alguém referente à sua fé. Nós vemos a primeira pessoa que o Senhor Jesus Cristo se maravilhou, elogiou a fé, foi da mulher cananeia, aquela mulher que foi à procura de Jesus Cristo porque a sua filha estava atormentada, oprimida, e ela foi insistente. E ali, diante da sua insistência, da sua fé, o Senhor também elogiou a fé daquela mulher, uma mulher cananeia. Está registrado lá em Mateus capítulo 15,
do versículo 21 e 28. E a segunda vez que o Senhor elogiou a fé de alguém foi aqui no texto lido, de Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Então, somente duas vezes a fé de alguém foi que o Senhor Jesus revelou, tanto na mulher cananeia como no centurião, ela não foi uma fé de um religioso. Tanto a mulher quanto o centurião não eram religiosos. Não foi também uma fé proveniente de um judeu, descendente de uma cultura religiosa. E também a fé que o Senhor Jesus elogiou não foi a fé dos discípulos. Olha que coisa interessante. Os discípulos conviviam com o Senhor Jesus, faziam parte do seu ministério, mas nós não vemos o Senhor Jesus elogiando a fé dos seus discípulos. Ao contrário, nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo que os seus discípulos tinham pouca fé. Você sabia disso? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, quando Jesus apazigua a tempestade, o que foi que ele falou para os discípulos? Versículo 26. E ele lhe disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus afirmou que os seus discípulos eram homens de pequena fé. E também nós encontramos outra vez Jesus Cristo também afirmando, dizendo que eles eram pessoas, os seus discípulos, eram homens de pequena fé. Lá na narrativa do fermento dos fariseus, quando os discípulos questionam se deveriam fornecer pão para as pessoas, o que é que o Senhor Jesus diz para ele? E Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Novamente aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo para os discípulos, veja no versículo 5, e passando os seus discípulos. Então ele estava conversando com os discípulos. E ali disse que eles eram homens de pequena fé. E agora nós vemos o Senhor Jesus Cristo diante de um militar, um soldado romano, um chefe militar, que foi procurar Jesus para a cura do seu criado. Quando o Senhor Jesus disse que ia na casa dele, ele disse: não há necessidade. Diz somente uma palavra: eu tenho fé o suficiente para acreditar. E ali então o Senhor disse que ele era um homem de grande fé. Então, meus irmãos, nós entendemos que às vezes olhamos para certas pessoas e pensamos que elas estão distantes da fé em Jesus. Não, aquela pessoa não tem fé, não pertence ao nosso meio, não congrega conosco. Mas podemos nos enganar. E então, nessa manhã, nós vamos aqui estudar um pouco, analisar um pouco algumas características desta verdadeira fé, da fé que agrada a Deus, que muitas vezes nós achamos que temos na nossa comunidade religiosa, porque frequentamos sempre os cultos, vivemos num ambiente religioso e achamos que a nossa fé é maior do que a fé dos outros. Pode até ser, mas às vezes a fé daquela pessoa que a gente
acha que não está no nosso meio, às vezes, uma necessidade, essa pessoa demonstra uma fé maior. Então vejamos aqui a fé deste centurião. Nós percebemos nele uma fé que se compadece do próximo. Então a fé que o Senhor Jesus Cristo admira, a fé que o Senhor Jesus se maravilhou, que ele se maravilha, é de uma fé que se compadece do próximo. Veja bem aqui que este centurião, ele tinha um criado. Era uma pessoa que vivia, trabalhava para ele. Ele deveria ter muitos criados, escravos. E então, um ficou doente. Qual o problema? O problema dele. Não era um filho dele, não era um parente dele, não era um irmão dele, era um criado. Mas ele estimava este criado. Ele se compadeceu de uma pessoa simples, de uma pessoa humilde, uma pessoa que era considerada talvez um escravo, sem valor para a sociedade. Ele estimava e ele se compadeceu da dor do seu criado, mesmo ele sendo um homem importante. Esta mesma narrativa bíblica, ela foi registrada por Lucas, lá no capítulo 7. E nós lemos então aqui no versículo 2, e o servo de um centurião, a quem ele muito estimava, estava doente e moribundo. Então aqui Lucas está dizendo que ele estimava o seu servo. Ele tratou do seu servo. Ele não tratava este centurião, o seu servo, simplesmente como uma máquina de trabalho. Mas ele tratava aquele servo como gente, como ser humano. Então ele tinha uma fé que se compadecia do próximo. Este centurião não intercedeu por si, mas ele se intercedeu pelo próximo. E esta é uma fé que agrada a Deus, que agrada a Jesus. E Jesus então observou naquele centurião este tipo de fé, que se compadece do próximo. Hoje, muito se prega uma fé cobiçosa. Hoje se prega uma fé avarenta, uma fé que se alimenta do egoísmo humano, uma fé estimulada para a pessoa adquirir prosperidade. Isso é uma fé egoísta. Como é que você vai convidar alguém para a igreja estimulando nele uma fé egoísta, de ficar rico, de prosperar? E muitas vezes é porque a pessoa está pensando apenas em si mesmo e acha que tem fé. Tenho fé para prosperar, tenho fé para ficar rico. Venha para a igreja, tenha fé, vamos fazer a campanha da fé para você adquirir um bem material. Isso é uma fé cobiçosa, uma fé egoísta. O centurião, ele não buscava seus próprios interesses. Quando ele saiu da sua casa e foi à procura do Senhor Jesus, ele não foi à procura de uma fé de prosperidade. Ele não procurava seus interesses, não buscava seus próprios interesses, mas ele foi ao Senhor Jesus e rogou, clamou, pediu, intercedeu pelo servo, um servo sofredor. E o Senhor, então, viu neste homem este tipo de fé, a fé que se compadece do próximo.
Você tem tido esta fé, meu irmão? Ou será que você só pensa em você mesmo? O sofrimento alheio não me interessa. A dor de uma pessoa simples, humilde, não me interessa. A dor de um funcionário meu não me interessa. Então, este homem tinha esta fé. Vemos também neste centurião uma fé diferenciada, uma fé que estava ligada à humildade. Olha, a fé alinhada à humildade. E aí Deus opera. Por quê? Porque ele era um centurião, um homem de destaque na sociedade. Como ele diz, estou debaixo de autoridade, mas também tenho autoridade. Eu digo para as pessoas, para elas fazerem alguma coisa, e elas fazem. Pois também eu sou homem, sob autoridade. Jesus, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, e esse homem era um criado dele, faça isto, e ele o faz. Eu sou um homem que tem uma autoridade. Mas mesmo assim, o homem se compadeceu do seu criado e foi à procura do Senhor Jesus. Já pensou as pessoas olhando para ele? Olha, o centurião se ajuntando com aquela multidão que segue Jesus. Os romanos não admiravam o Senhor Jesus, o seu ministério, mas ele foi lá como um centurião, um chefe militar romano, foi lá, não teve orgulho, não teve vaidade, com humildade foi buscar a cura do seu servo. Vemos os que se envaidecem da sua fé. Você já foi a algum culto onde o pastor se envaidece da sua fé? Conta testemunhos que muitas vezes nem são verdadeiros, com o objetivo de mostrar que ele é o super crente. Desfila no púlpito de um lado para o outro, faz uma encenação no púlpito, manda as pessoas repetirem frases de efeito para mostrar que ele é diferente, ele tem uma fé. Manipulação, manipula o auditório. Quantos pastores manipulando auditório, tão longe de buscar a Deus. Não passam nem uma hora, nem meia hora de madrugada orando, buscando a Deus. Mas diante da multidão querem ostentar uma fé. Se envaidecem de seus títulos, se intitulam homens de fé. Alguns dizem, se eu não for homem de fé, se isto não acontecer, eu rasgo minha Bíblia. Tudo encenação. E um monte de crente ingênuo, sentadinho ali, ouvindo aqueles homens, manipuladores, enganadores, que no dia do juízo, no dia em que for se apresentar diante do Senhor, o Senhor vai dizer, não, os conheço, mas eu pregava, eu fazia campanhas, olha, no culto eu fazia as pessoas chorarem, pularem, em êxtase, dançando, cantando, toda história. Não tem nada, vazios, mas gostam de se envaidecer, mostrar que são espirituais. O Senhor conhece os corações, sabe que tudo isso é mentira, vaidade, enganadores, roubando o dinheiro do povo, não tem vergonha, perderam o temor de Deus e roubam a igreja, roubam os dízimos, as ofertas, estão debaixo de maldição.
aqueles que roubam, têm ousadia de roubar dízimos e ofertas, vivem na mordomia dos dízimos e das ofertas dos pobres e das viúvas, e querem demonstrar que são fervorosos. O Senhor conhece. O cidadão romano geralmente se achava superior a outros povos, mas neste caso o centurião, oficial romano, vê em Jesus alguém que é seu superior. Ele reconheceu Jesus superior a ele. Não precisa ir da minha casa. Reconheceu. Não convém que Jesus entre em sua casa. Ele mesmo não se considerava digno de receber Jesus em sua casa. Um oficial romano não se achou digno de receber Jesus. O centurião não se achou com mérito de ser atendido por Jesus. E muitos hoje estão dizendo, eu determino. Que palavra feia, que palavra horrível é proferida nos púlpitos hoje. Eu determino que isto aconteça. Quem é você para determinar alguma coisa? Você não tem mérito nenhum. Então o centurião não se achou com méritos de ser atendido por Jesus. O que é isso? Demonstração de quê? De humildade, uma fé humilde. Demonstrou que ninguém pode achegar-se a Deus ostentando méritos ou fazendo exigências. Você já viu quantos pregadores gostam de ostentar méritos? Faculdade, dizem que fizeram faculdade de teologia, que de faculdade não tem nada. Qualquer um abre ali numa esquina um cursinho de teologia. Pessoa não tem nem o nível do primeiro grau, segundo grau, como era chamado antigamente, e tirar na sua casa uma faculdade de teologia, tudo história. Anéis de pastores, ostento anéis, ostento relógios caros, e dizem para o povo, olha aqui, ó, como sou abençoado, que Deus tenha misericórdia. E então, observamos aqui, vemos nesse centurião uma fé que se compadece do próximo, uma fé ligada à humildade. Vemos também nele aqui uma fé que confiava na palavra de Cristo. Hoje, há multidões de rituais e formas para se obter as bênçãos de Deus. As igrejas inventam fórmulas, rituais, muitas barganhas, muitas campanhas. Que campanha? Que história de campanha a igreja, campanha disso, campanha daquilo. Você não é político para fazer campanha nenhuma. Prega a palavra de Deus, como estamos pregando aqui, muitos pregam. Deixa o Espírito Santo convencer as pessoas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não precisa fazer nada de história de campanha. Campanha de 7 dias, campanha de 21 dias. Tem igrejas que chega na porta da igreja, você passa, diz assim, quinta-feira, culto de libertação. Aí lá, quarta-feira, culto de prosperidade. Ué, eu não sabia que tem dia especial para a cura, dia especial para a prosperidade. Não existe isso, culto de prosperidade, culto de libertação. Crente não participa de culto de libertação, ele já está liberto. É negar a fé. Se você participar de um culto de libertação, meu irmão, está negando a fé. Você já foi liberto. Num culto é culto a Deus. Né? No culto Jesus Cristo cura, liberta, prospera. É um culto geral, não tem culto específico. Culto disso, culto daquilo. O culto é do Senhor. E no culto nós louvamos, cantamos, contribuímos, oramos pelos enfermos, expulsamos o demônio,
porque estamos cultuando a Deus. E as pessoas inventam esses rituais. Ele não achou necessário, para a obtenção da cura do seu servo, a realização de um ritual. Ele não achou necessário imposição de mãos. Ele não achou necessário participar de um corredor do milagre. Essas mentiras que aparecem aí nas igrejas. Não, ele não precisou passar em um sal grosso. Ele foi pedir para o Senhor Jesus uma fitinha. Ele não pediu para Jesus me dá uma rosa ungida aí. Me dá uma erva aí, que eu vou lá levar para o meu criado. Não. Ele disse somente uma palavra. Somente uma palavra. E o meu criado há de sarar. Meu irmão, ele só queria uma palavra de Cristo. Uma palavra de Cristo. Para ele era suficiente. Meu irmão, você precisa disso aqui. É da palavra de Cristo. Fuja dessas campanhas. Fuja disso, desse engano religioso. É para levar o teu dinheiro, é para te enganar. Você vai ficar mais pobre do que é. Tudo isso é mentira. Basta uma palavra de Cristo. Toda a tua vida é transformada. Tem que ter fé. Tem que ter fé nessas bugigangas evangélicas, nesses rituais evangélicos. Não. E o Senhor Jesus elogiou a fé deste homem. Disse que os discípulos tinham pouca fé, mas este tinha uma grande fé, como a mulher cananeia. Por quê? Porque este homem tinha fé na palavra de Cristo. Não fé na fé, não na fé da fé do pensamento positivo. Essa história que as palavras têm poder, isso não tem base bíblica. A palavra tem poder para animar, para despertar, para estimular a emoção de alguém. A palavra tem um certo poder que você pode magoar alguém, mas dizer que eu não posso dizer uma palavra porque vai se realizar. O mundo foi criado pela palavra, foi criado pelo poder de Deus. Que palavra tem poder para criar nada? Isso não tem base bíblica. Isso é superstição. Tem pessoas que, olha, cuidado com o que você falou. Se você falar uma coisa, pronto, isso vai acontecer uma realidade. E a pessoa passa, como eu já vi na rua, passa numa casa bonita, palavra tem poder, eu vou ter essa casa. Superstição, a palavra não cria nada. A nossa fé não está nessas palavras. A nossa fé está no poder de Cristo, na palavra de Cristo. A fé na palavra de Cristo é suficiente. E o que diz a palavra de Cristo? Que Ele cura, que Ele salva, que Ele perdoa o pecado, que Ele batiza, é suficiente. O que diz a palavra de Cristo? Eis que eu estou convosco todos os dias. É suficiente. O que diz a palavra de Cristo? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Vamos pedir a Ele. Vemos também neste centurião a fé na autoridade de Cristo. O centurião era um homem, podemos dizer, de relativa autoridade. Ele não era um governador, não era um imperador, mas ele tinha uma relativa autoridade. Porém, este homem soube reconhecer a autoridade de Cristo. Quando ele reconheceu a autoridade de Cristo, ele reconheceu o quê? O senhorio de Cristo. E nós temos que ter esta fé na autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade para perdoar pecados.
ele tem autoridade para perdoar pecados. E então, você se lembra que nós estudamos aqui, acho que foi ontem, ou segunda-feira, sobre o paralítico de Cafarnaum, né? Ou foi uns dias desses aqui, lá em Mateus capítulo 9, versículo 6, ali está escrito que Jesus tem poder para perdoar o pecado. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade. Autoridade para quê? Para perdoar pecados. Olha, você conhece a autoridade do Senhor Jesus? Ele tem autoridade para perdoar pecado. Ele tem autoridade para dizer ao mar: aquieta-te. Vimos aqui em Mateus capítulo 8 e versículo 26. E ele lhe disse: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se o quê? Uma grande bonança. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade. E este homem reconheceu a autoridade. Então, a verdadeira fé, ela tem que confiar na autoridade de Cristo. E muitas pessoas não recebem as bênçãos porque ela duvida da autoridade de Cristo. Então, meus irmãos, esse homem, a fé dele, ele também demonstrou que confiava na autoridade de Cristo. Ele sabia que ele tinha poder. E nós sabemos que um dia todo o universo vai reconhecer a autoridade de Cristo. Muitos hoje desprezam o Senhor Jesus. Ridicularizam a fé dos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele ressuscitou, está do lado do Pai. E diz lá em Filipenses capítulo 2, e versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Olha só, sobre todo o nome está o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus, olha que coisa poderosa. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. É sobre a autoridade de Jesus. Por isso que nós repreendemos os enfermos, as enfermidades, no nome do Senhor Jesus. É por isso que expulsamos os demônios em nome do Senhor Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua, todos confessem que Jesus Cristo é o quê? O Senhor. A autoridade máxima, para a glória de Deus, o Pai. Então, meus irmãos, estamos concluindo aqui esta mensagem, falando sobre a fé do centurião, uma fé que agradou o Senhor Jesus Cristo, que possamos olhar para este exemplo e possamos também continuar com fé servindo ao Senhor. Que a nossa fé seja uma fé que se compadeça do próximo, que seja uma fé humilde, uma fé na palavra de Cristo, não no pensamento positivo, não nas bugigangas evangélicas, e que a nossa fé esteja sobre a autoridade de Cristo. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, que uma fé genuína não é a fé na fé, mas a fé em Jesus, que se compadece do próximo, fé que faz uma pessoa ser humilde, fé que é proveniente da palavra de Deus,
e uma fé que crê que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. E então, numa época em que se prega tanto a fé, né, movimento da fé chamado, uma fé distorcida, vemos aqui, estudamos aqui, o exemplo de uma fé que agrada o Senhor Jesus Cristo. Que possamos então, nesta manhã, confiar no Senhor Jesus Cristo. Nós depositamos a nossa fé nele, porque sem ele nada podemos fazer. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque fomos alimentados pela tua palavra. Nós cremos, Senhor, naquilo que pregamos nesta manhã. Nós cremos, Senhor, que tu és o Senhor Todo-Poderoso. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Senhor, na tua autoridade. E agora nós clamamos, Senhor, pela tua ajuda. Clamamos pela tua misericórdia em nosso favor, em favor dos ouvintes, Senhor, daqueles que intercedem por pessoas que estão enfermas, daqueles que procuram em ti o refúgio, o socorro. Tu és o nosso socorro, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos. Entra com um milagre. Entra com um milagre, Senhor. Entra com um milagre. Nós cremos na tua palavra. Somente uma palavra tua, Senhor, é suficiente para tudo ser alterado. Para toda, Senhor, a situação difícil ser transformada. Apazigua as tempestades. Repreenda, Senhor, o mal. Repreenda o mal, Senhor. Realiza milagres nesta oportunidade que estamos orando a Ti. Aquelas pessoas que estão agora nos assistindo e que vão nos assistir, que esta palavra possa gerar fé, a fé verdadeira, a fé genuína em Ti, Senhor Jesus. Dá-nos um dia abençoado, Senhor. Oramos e pedimos, Senhor, como servos, que reconhecemos, Senhor, o Teu senhorio. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Estamos debaixo dos Teus cuidados, da Tua proteção. Tu tens cuidado de nós. Dá, Senhor, a vitória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.